Se você chegou até aqui, você já é uma pessoa abençoada. E você pode ajudar a abençoar outras pessoas. Compartilhe este vídeo com seus grupos de mensagens e inscreva-se no canal. E não se esqueça, deixe seu like e seu comentário. Gratidão. Oração. Capítulo 19. Atitudes na oração. Atitudes adequadas para a oração pública. Tenho recebido cartas que me questionam acerca da atitude adequada para ser assumida por uma pessoa que se dirige em oração ao soberano do universo. De onde é que os irmãos obtiveram a ideia de que devem permanecer de pé quando oram a Deus? Foi pedido a alguém que tinha sido formado durante 5 anos em Battle Creek que liderasse em oração antes da irmã White falar ao povo. Mas, ao vê-lo de pé enquanto os seus lábios estavam prestes a pronunciar uma oração a Deus, a minha alma foi agitada, levando-me a censurá-lo abertamente. Chamando-o pelo seu nome, eu disse: ponha-se de joelhos. Esta é sempre a posição adequada. Ajoelhar-se quando se ora a Deus é a atitude adequada a adotar. Este ato de adoração foi exigido aos 3 exilados judeus em Babilônia. Mas tal ato de homenagem deve ser rendido apenas a Deus, o soberano do mundo, o governante do universo. E estes 3 hebreus recusaram-se a prestar tal honra a qualquer ídolo, ainda que composto por ouro puro. Ao assim fazer, eles estariam para todos os efeitos a prostrar-se perante o rei de Babilônia. Recusando-se a fazer o que o rei ordenara, eles sofreram o castigo e foram lançados na fornalha ardente. Mas Cristo veio em pessoa e andou com eles no fogo, e eles não sofreram qualquer dano. Tanto no culto público como no culto privado, é nosso dever ajoelharmos-nos perante Deus quando lhe apresentamos uma petição. Este ato mostra a nossa dependência de Deus. Onde é que o irmão H obteve a sua formação? Em Battle Creek. Será possível que, com toda a luz que Deus deu ao seu povo sobre o tema da reverência, pastores, diretores e professores nas nossas escolas ensinem os jovens por preceito e por exemplo a manterem-se de pé no culto como faziam os fariseus? Devemos olhar para isto como sendo um sinal de autossuficiência e da sua presunção? Devem estes traços de caráter tornar-se conspícuos? Esperamos que os nossos irmãos não manifestem menor reverência e solenidade ao se aproximarem do único verdadeiro Deus, o Deus vivo, do que aquela que os pagãos manifestam pelos seus ídolos. Caso contrário, estas pessoas serão os nossos juízes no dia da decisão final. Desejo falar a todos os que ocupam o lugar de professores nas nossas escolas. Homens e mulheres, não desonrem Deus pela vossa irreverência e ostentação. Não se ergam no vosso farisaísmo para apresentarem as vossas orações a Deus. Desconfiem da vossa própria força, não dependam dela, mas ajoelhem-se frequentemente perante Deus e adorem-no. E quando se reunirem para adorarem Deus, assegurem-se de que dobram os vossos joelhos perante Ele. Que este ato testifique de que toda a alma, todo o corpo e todo o espírito estão sujeitos ao Espírito da verdade. Quem é que pesquisou a palavra a fundo em busca de exemplos e de orientação quanto a este assunto? Em quem podemos confiar como professores das nossas escolas, na América e nos países estrangeiros? Após anos de estudo, será que os estudantes deverão regressar ao seu país com ideias pervertidas quanto ao respeito e à reverência que devem ser dados a Deus, e não sentirem qualquer obrigação de honrar os homens de cabelos grisalhos, os homens experientes, os servos escolhidos de Deus, que têm estado ligados com a obra de Deus ao longo de quase todos os anos da sua vida? Eu aconselho aqueles que frequentam as escolas na América ou em qualquer outro lugar, para que não sejam contagiados pelo espírito de irreverência. Assegurem-se de que compreendem de que tipo de educação necessitam para que possam educar outros a obter um caráter que suporte o teste que em breve virá sobre todos os que vivem na terra. Mantenham-se na companhia dos cristãos mais autênticos. Não escolham os instrutores ou os alunos pretensiosos, mas aqueles que demonstram ter a piedade mais profunda, aqueles que têm um espírito de inteligência a propósito das coisas de Deus. Estamos a viver em tempos perigosos.
Os adventistas do sétimo dia professam ser o povo de Deus que guarda os mandamentos, mas eles estão a perder o seu espírito devocional. Este espírito de reverência por Deus ensina os homens sobre como se aproximarem do seu Criador, com consagração e temor mediante a fé, não em si mesmos, mas no mediador. Assim o homem é mantido seguro, sejam quais forem as circunstâncias em que ele seja colocado. O homem deve vir de joelhos dobrados como um súdito da graça, como um suplicante junto do escabelo da misericórdia. E ao receber misericórdias diárias da mão de Deus, ele deve sempre acalentar a gratidão no seu coração e exprimi-la pelas palavras de ação de graças e de louvor em resposta a estes favores não merecidos. Anjos têm guardado a sua senda ao longo de toda a sua vida, e ele nem sequer viu muitas das armadilhas de que foi salvo. E por causa desta proteção e desta vigilância por parte de olhos que nunca tosquenejam e nunca dormem, ele deve reconhecer o serviço de Deus em seu favor em cada oração que profere. Ajoelhar-se em oração ensina a sentir reverência e temor por Deus. Que Deus ensine o seu povo a orar. Que os professores nas nossas escolas e os pastores nas nossas igrejas aprendam diariamente na escola de Cristo. Então eles orarão com fervor e os seus pedidos serão ouvidos e respondidos. Então a palavra será proclamada com poder. Tanto no culto público como no culto privado, é nosso privilégio dobrarmos os nossos joelhos perante Deus quando lhe apresentamos as nossas petições. Jesus, pondo-se de joelhos, orava. Dos seus discípulos está registrado que também eles, pondo-se de joelhos, oravam. Paulo declarou: "Me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo." Ao confessar os pecados de Israel perante Deus, Esdras ajoelhou-se. Daniel 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus. A verdadeira reverência por Deus é inspirada por um senso da sua grandeza infinita e por uma percepção da sua presença. Cada coração deveria ser profundamente impressionado com este senso do invisível. A hora e o lugar de oração são sagrados, porque Deus está ali. E ao ser a reverência manifestada pela atitude e pela conduta, o sentimento que a inspira será aprofundado. Santo e digno de reverência é o seu nome, declara o salmista. Os anjos, quando pronunciam esse nome, cobrem o seu rosto. Então, com que reverência deveríamos nós, que somos criaturas caídas e pecadoras, pronunciá-lo? Seria bom que velhos e novos ponderassem nestas palavras das Escrituras que mostram como o lugar marcado pela presença especial de Deus deveria ser considerado. Tira os teus sapatos dos teus pés, ele ordenou a Moisés na sarça ardente, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Jacó, depois de contemplar a visão dos anjos, exclamou: "Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia." Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A humildade de Salomão no período de tempo em que começou a arcar com as responsabilidades de governar o Estado, quando ele reconheceu perante Deus: "Sou ainda menino pequenino." 1 Reis 3:7, o seu marcado amor por Deus, a sua profunda reverência pelas coisas divinas, a sua desconfiança do próprio eu, a sua exaltação do infinito Criador de todos. Todos estes traços de caráter, tão merecedores de serem emulados, foram revelados durante a liturgia ligada à terminação da construção do templo, quando durante a sua oração de dedicação, ele se ajoelhou, assumindo a humilde posição de um peticionário. Os seguidores de Cristo hoje deveriam precaver-se contra a tendência de se perder o espírito de reverência e de temor piedoso. As Escrituras ensinam os homens sobre como devem aproximar-se do seu Criador, com humildade e reverência, através da fé no mediador divino. No meio do pátio do templo tinha sido erigida uma base de metal ou plataforma, de 5 côvados de comprimento e de 5 côvados de largura e 3 côvados de altura. Salomão colocou-se de pé sobre esta base e com as mãos erguidas abençoou a vasta multidão que estava perante ele. E toda a congregação de Israel estava de pé. 2 Crônicas 6, versos 13 e 3.
Bendito seja o Senhor Deus de Israel, exclamou Salomão, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo: Escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. Segundo Crônicas 6, versos de 4 a 6. Salomão ajoelhou-se então sobre a plataforma e, sendo ouvido por todo o povo, proferiu a oração de dedicação. Erguendo as suas mãos ao céu enquanto a congregação estava prostrada com o rosto em terra, o rei implorou: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas o conserto e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. O rei Salomão colocou-se de pé sobre uma base de metal perante o altar e abençoou o povo. Depois ajoelhou-se, com as suas mãos levantadas ao alto, proferiu uma fervorosa e solene oração a Deus, enquanto a congregação estava prostrada com o rosto em terra. Depois de Salomão ter terminado a sua oração, um fogo milagroso veio do céu e consumiu o sacrifício. A vossa mente foi-vos dada para que possam compreender como devem trabalhar. Os vossos olhos foram-vos dados para que possam ser aptos para discernir as oportunidades que vos são dadas por Deus. Os vossos ouvidos são para escutarem os mandamentos de Deus. Os vossos joelhos devem dobrar-se 3 vezes por dia em oração sentida. Os vossos pés devem correr no caminho marcado pelos mandamentos de Deus. Os pastores devem ajoelhar-se em oração antes de pregarem. Segundo a luz que me foi dada, seria agradável a Deus que os pastores se ajoelhassem logo que sobem ao púlpito e pedissem solenemente o auxílio divino. Que impressão isto faria? Haveria solenidade e reverência entre o povo. O seu pastor está a comungar com Deus. Ele está a consagrar-se a Deus antes de ousar apresentar-se perante o povo. A solenidade repousaria sobre o povo e os anjos de Deus estariam muito próximos. Os pastores devem desde logo buscar Deus ao se aproximarem do púlpito, dizendo assim a todos: Deus é a fonte da minha força. Quando o pastor entra, deve fazê-lo com uma conduta digna e solene. Ele deve prostrar-se em oração silenciosa, logo que sobe ao púlpito, e pedir fervorosamente o auxílio de Deus. Que impressão isto fará! Haverá solenidade e reverência entre o povo. O seu pastor está a comungar com Deus. Ele está a consagrar-se a Deus antes de ousar apresentar-se perante o povo. A solenidade repousa sobre todos e os anjos de Deus estão muito próximos. Cada membro da congregação que teme Deus deveria unir-se a ele em oração silenciosa, com a cabeça inclinada, para que Deus possa agraciar a reunião com a sua presença e dar poder à sua verdade proclamada por lábios humanos. Quando a reunião é aberta com uma oração, todos os joelhos devem dobrar-se na presença do Santo e cada coração deve elevar-se a Deus em devoção silenciosa. As orações dos adoradores fiéis serão ouvidas e o ministério da palavra provar-se-á eficaz. A atitude inerte dos adoradores na casa de Deus é uma grande razão que explica por que o ministério pastoral não produz maior bem. A melodia do cântico, emanada de muitos corações numa expressão vocal clara e distinta, é um dos instrumentos de Deus na obra de salvar almas. Todos os serviços litúrgicos deveriam ser conduzidos com solenidade e reverência, como se estivéssemos na presença visível do Senhor das Assembleias. Ajoelhar nem sempre é requerido quando se ora. Não podemos estar sempre de joelhos em oração, mas o caminho para o propiciatório está sempre aberto. Enquanto estamos empenhados em trabalho ativo, podemos pedir ajuda, e foi-nos prometido por um que não nos enganará: recebereis. O cristão pode encontrar e encontrará tempo para orar. Daniel era um estadista. Pesavam sobre ele importantes responsabilidades. No entanto, ele buscava Deus 3 vezes por dia, e o Senhor deu-lhe o Espírito Santo. Assim, hoje os homens podem refugiar-se no pavilhão sagrado do Altíssimo e sentir a certeza da sua promessa. E o meu povo habitará em moradas de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos de descanso. Isaías 32, 18.
todos os que realmente o desejam podem encontrar um lugar para comunhão com Deus, onde nenhum ouvido pode ouvir, exceto aquele disposto a receber os clamores dos desamparados, dos angustiados e dos necessitados, aquele que nota mesmo a queda do pequeno pardal. Ele diz: mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 31. A razão por que muitos são deixados entregues a si mesmos em lugares de tentação é porque não colocam o Senhor sempre perante eles. Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, a nossa defesa deixa-nos. Nem mesmo todos os vossos bons propósitos e todas as vossas boas intenções vos permitirão resistir ao mal. Devem ser homens e mulheres de oração. As vossas petições não devem ser fracas, ocasionais e espasmódicas, mas sim fervorosas, perseverantes e constantes. Nem sempre é necessário dobrarmos os nossos joelhos para orarmos. Cultivem o hábito de falar com o Salvador quando estão a sós, quando estão a caminhar e quando estão ocupados com o vosso trabalho cotidiano. Que o coração seja continuamente elevado em petição silenciosa por auxílio, por luz, por força, por conhecimento. Que cada fôlego seja uma oração. Na obra de guardarmos o coração, devemos estar sempre em oração, não nos fatigando de peticionar ao trono da graça em busca de auxílio. Aqueles que adotam o nome de cristãos deveriam vir a Deus com fervor e humildade, implorando por ajuda. O Salvador disse-nos para orarmos sem cessar. O cristão nem sempre pode estar na posição de oração, mas os seus pensamentos e os seus desejos podem ser sempre elevados ao céu. A nossa confiança própria desapareceria caso falássemos menos e orássemos mais. O caminho para o trono de Deus está sempre aberto. Não podem estar sempre de joelhos em oração, mas as vossas petições silenciosas podem estar constantemente a ascender a Deus em busca de força e de orientação. Quando tentados, como certamente serão, podem fugir para o lugar secreto do Altíssimo. Os seus braços eternos estão sob vós. Que estas palavras vos animem. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignos disso. Apocalipse 3, 4. Se todos os nossos obreiros estivessem de tal modo situados que pudessem gastar algumas horas de cada dia em trabalho fora de portas, e se sentissem livres para fazer isto, tal seria uma bênção para eles. Eles seriam capazes de cumprir com maior sucesso os deveres da sua vocação. Se eles não têm tempo para um relaxamento completo, eles poderiam planear e orar enquanto trabalham com as suas mãos e poderiam voltar à sua ocupação revitalizados no corpo e no espírito. A oração genuína não depende do tempo, do lugar ou das circunstâncias. Orem no vosso aposento privado, e ao realizarem o vosso trabalho diário, deixem que o vosso coração se eleve frequentemente a Deus. Foi assim que Enoque andou com Deus. Estas orações silenciosas sobem como um incenso precioso perante o trono da graça. Satanás não pode vencer aquele cujo coração está assim, fixado em Deus. Não há tempo ou lugar que seja inapropriado para se elevar uma petição a Deus. Nada nos pode impedir de elevar o nosso coração no espírito de oração fervorosa. Entre as multidões na rua, no meio de um compromisso de negócio, podemos elevar uma petição a Deus e implorar a orientação divina, como fez Neemias quando apresentou o seu pedido perante o rei Artaxerxes. Pode-se encontrar um aposento para comunhão onde quer que estejamos. Devemos ter a porta do coração continuamente aberta e devemos elevar continuamente o nosso convite para que Jesus possa vir e habitar como convidado celeste na alma. Onde quer que estivermos, seja qual for o nosso emprego, o nosso coração deve estar erguido até Deus em oração. Isto é, estar-se continuamente em oração. Não necessitamos de esperar até que possamos prostrar-nos de joelhos antes de orar. Numa ocasião, quando Neemias veio perante o rei perguntou-lhe por que razão ele parecia estar tão triste e que pedido tinha ele a fazer. Mas Neemias não ousou responder imediatamente. Estavam em jogo interesses importantes.
O destino de uma nação dependia da impressão que deveria ser então feita sobre a mente do monarca. E Neemias dardejou uma oração ao Deus do céu antes de ousar responder ao rei. O resultado foi que ele obteve tudo o que pediu ou mesmo desejou. Todos os vossos bons propósitos e todas as vossas boas intenções não vos capacitarão para suportar o teste da tentação. Devem ser homens de oração. As vossas petições não devem ser fracas, ocasionais e espasmódicas, mas sim fervorosas, perseverantes e constantes. Não é necessário estarem sós ou dobrarem-se sobre os vossos joelhos para orar, mas no meio do vosso trabalho, a vossa alma pode ser frequentemente elevada a Deus, apoderando-se da sua força. Então serão homens de propósitos elevados e santos, de integridade nobre, que não serão desviados da verdade, da retidão e da justiça por qualquer consideração. Devemos orar constantemente com uma mente humilde e com um espírito manso e modesto. Não necessitamos de esperar por uma oportunidade para nos ajoelharmos perante Deus. Podemos orar e falar com o Senhor onde quer que possamos estar. As orações em público devem ser curtas e caracterizadas por um tom de voz natural. As longas orações realizadas por alguns pastores têm sido um grande falhanço. Orar prolongadamente, como alguns fazem, é desajustado. Eles danificam a garganta e os órgãos vocais e depois dizem que estão esgotados pelo seu trabalho duro. Eles prejudicam-se assim a si mesmos quando isto não lhes é pedido. Muitos sentem que orar prejudica mais os seus órgãos vocais do que falar. Isto é o resultado de se assumir uma posição do corpo que não é natural e deve-se também ao modo como se sustenta a cabeça. Eles podem estar de pé e falar sem que se sintam prejudicados. A posição na oração deve ser perfeitamente natural. Orar longamente fatiga e não está de acordo com o Evangelho de Cristo. Meia hora ou mesmo um quarto de hora é um período por demais longo. Uns poucos minutos é tempo suficiente para apresentar o vosso caso perante Deus e para dizer-lhe aquilo que pretendem, e assim podem levar as pessoas convosco em oração sem as cansar e sem diminuir o seu interesse pela devoção e pela oração. Elas podem ser revitalizadas e fortalecidas em vez de ficarem exaustas. Tem sido cometido um erro por muitos nos seus exercícios religiosos ao orarem longamente e ao pregarem longamente, numa nota aguda, com uma voz forçada, numa tensão que não é natural e num tom que não é natural. Falem de um modo claro e distinto em oração. Pelo vosso próprio exemplo, ensinem os vossos filhos a orar com uma voz clara e distinta. Ensinem-nos a erguer a sua cabeça do assento e a nunca cobrirem o rosto com as mãos. Assim eles podem proferir as suas orações simples, repetindo a oração do Senhor em concertação. Discipline a mente para prestar atenção durante a oração. A oração diária é essencial para se crescer na graça e até mesmo para a própria vida espiritual, tal como a comida temporal é necessária para o bem-estar físico. Deveríamos acostumar-nos a elevar frequentemente os nossos pensamentos a Deus em oração. Se a mente vaguear, devemos trazê-la de volta. Através de esforço perseverante, o hábito acabará por tornar isto fácil. A oração não tem de ser longa ou dita em voz alta. A oração não é compreendida como deveria ser. As nossas orações não servem para informar Deus sobre algo que Ele não sabe. O Senhor está familiarizado com os segredos de cada alma. As nossas orações não têm de ser longas ou ditas em voz alta. Deus lê os pensamentos escondidos. Podemos orar em segredo, e aquele que vê em segredo ouvirá e recompensar-nos-á abertamente. Não devemos tentar mandar em Deus na oração. As nossas petições não devem assumir a forma de uma ordem, mas sim a forma de uma intercessão para que Ele possa realizar as coisas que desejamos que Ele faça. Ore com fé. Ore com fé e certifique-se de que coloca a sua vida em harmonia com as suas petições, para que possa receber as bênçãos por que orou. Não permita que a sua fé se enfraqueça, pois a bênção recebida é proporcional à fé exercitada. Seja-vos feito segundo a vossa fé. E tudo o que pedirdes em oração,
crendo o recebereis. Mateus 9, 29 e 21, 22. Ore, creia, regozije-se. Cante louvores a Deus porque Ele respondeu às suas orações. Tome a sua palavra à letra, porque é fiel o que prometeu. Hebreus 10, 23. Nenhuma só súplica sincera se perde. O canal está aberto, o rio está a fluir. Ele leva consigo propriedades curativas, derramando uma corrente restauradora de vida, de saúde e de salvação. Que a sinceridade e a fé caracterizem as vossas orações. O Senhor está disposto a fazer por nós tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Efésios 3, verso 20. Falem sobre isso, orem sobre isso. Não falem sobre descrença. Não nos podemos dar ao luxo de deixar Satanás ver quem tem poder para sombrear o nosso rosto e para entristecer a nossa vida.